Olá, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero neste momento estar compartilhando o versículo do livro de Salmos, que se encontra no Salmo 27, a partir do versículo 8, que vai dizer o seguinte: Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Este salmo, ele foi escrito por Davi, quando Davi ele estava anelando, ele estava orando, demonstrando sua confiança em Deus perante as tribulações, perante a adversidade que ele estava enfrentando naquele momento, quando ele estava escondido na caverna, fugindo de Saul. E aqui ele declara que Deus é salvação, que Deus é a luz, que ele não temeria mal algum, porque Deus está com ele. Ele declara que em Deus ele se refugia e que ainda que o exército cercasse, ele não temeria, porque Deus o esconderia no seu pavilhão. E aqui neste Salmo de número 27, Davi também vai pedir uma coisa, e ele buscou por esta coisa, que é que ele pudesse habitar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. E quando chegamos a este versículo, Davi ele vai dizer a Deus: Quando tu, Senhor, disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Aqui eu entendo, através desta palavra, por meio daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, que Davi ele não só conscientemente buscou a Deus, como ele sentiu em seu coração. Aqui a palavra diz que ele disse a Deus, quando Deus disse, busque o meu rosto, o coração de Davi disse a Deus. O coração de Davi sentiu. O coração de Davi foi tocado, foi inflamado. Ele sentiu em seu coração queimar para que ele buscasse a Deus. O coração de Davi não foi Davi com os seus lábios, foi o coração, foi a alma, foi o espírito de Davi que sentiu de buscar a Deus. O coração de Davi disse: O teu rosto, Senhor, buscarei. Ou seja, aqui Davi está dizendo que ele foi impelido por uma força maior que ele, por um impulso, por um instinto maior do que a própria vontade humana e carnal dele. O próprio coração dele queimou e ardeu para buscar a Deus. E por meio dessa palavra eu entendo que nós muitas das vezes possuímos o impulso, possuímos o instinto, porque aqui coração ele se refere a instinto, a impulso. Coração ele se refere àquilo que é inconsciente, aquilo que de certa forma podemos dizer está programado geneticamente em nós. Quando nós sentimos coisas, quando nós nos deixamos guiar pelo nosso coração, que a palavra diz também que o coração é enganoso, está dizendo que a gente se deixa levar por impulsos, por instintos, por coisas que estão em nós, mesmo que a gente não saiba, que a gente não perceba, que a gente não tenha consciência ou intenção racionalmente disso. Por exemplo, um bebê recém-nascido, ele chora para ser alimentado, para ser nutrido, para que a sua mãe o amamente. Mas ninguém disse ao bebê que ele precisa fazer isso, que ele precisa chorar. É um instinto, é um impulso. Ele nasce sabendo inconscientemente o corpo do bebê, a genética dele. Diz que se ele chorar, ele vai ser amamentado, ele vai ser nutrido pela sua mãe. Assim também um peixe, que ele existe dentro da água e não existe fora, ele não consegue sobreviver fora da água. Mas ninguém precisou dizer ao peixe que ele precisa estar na água para viver. É a natureza dele. Ninguém disse que ele precisa estar na água, mas obviamente fora da água ele não subsiste. É instinto. Aqui coração se relaciona com instinto e impulso. E todos nós seres humanos temos este impulso, este instinto de buscar por algo mais intenso, por algo mais profundo, por algo que clama, por algo que anseia, anela dentro de nós. E muitas vezes nós não sabemos interpretar este sinal, este código genético, isto que está em nós. Não sabemos interpretar da maneira correta.
onde está a fonte que pode suprir, que pode satisfazer essa necessidade que existe em nossa alma, em nosso espírito. E muitos de nós buscamos fora de Deus, buscamos de forma errônea, de forma equivocada, em outras coisas deste mundo, em outras pessoas, satisfazer este impulso que existe em nós, mas que Davi ele reconheceu que só Deus podia satisfazer. Nós buscamos em coisas e pessoas porque nós não sabemos. Nós sabemos que existe um impulso, sabemos que existe um anseio, que existe em nós antes mesmo da gente nascer, que permanece em nós durante toda a vida, mas buscamos em coisas, em várias coisas, preencher este vazio. Nem todos conseguimos reconhecer que somente Deus pode preencher, que Ele é a fonte, assim como a água para o peixe, assim como a terra para uma árvore, para uma semente, e assim como o seio da mãe para um bebê recém-nascido. Nem todos nós conseguimos reconhecer que Deus é esta fonte, que Deus ele é aquele unicamente que pode suprir e satisfazer essa necessidade, esse impulso em nós. Mas Davi, ele reconheceu, ele sabia, ele sentiu que somente Deus poderia preenchê-lo. Por isso é que ele vai dizer: quando tu disseste buscai o meu rosto, o meu coração te diz. O coração de Davi, a alma de Davi identificou, reconheceu o chamado de Deus, reconheceu que a centelha divina, aquela chama queimava dentro dele, somente Deus poderia satisfazer. E esta mensagem, esta palavra que eu deixo para você neste momento, você que está me ouvindo, me assistindo, Davi, o coração de Davi reconheceu o chamado de Deus, reconheceu que ele é a fonte, que ele é o único que pode preencher e satisfazer o anseio de nossa alma. E o que eu deixo para você é que não tente buscar em coisas, nem em pessoas, nem em nada neste mundo ou em qualquer outro aquilo que somente Deus pode fazer por você. Não tente viver fora d'água. Não tente se alimentar com coisas que somente Deus pode nutrir. Não tente buscar fora da terra, fora da fonte divina que é Deus. O alimento, a nutrição, a água que somente Ele pode proporcionar para sua alma. E essa é a palavra que eu deixo para você neste momento. Deus te abençoe, Deus te guarde e te guie, hoje e sempre. Em nome de Jesus.